Olá, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho Online, que acontece aqui toda semana, às segundas-feiras, às 21 horas, ao vivo pelo nosso canal do Instagram, Ângela Esteve 17. Depois também a gente envia esse vídeo aqui para o YouTube e você pode assistir a qualquer tempo, em qualquer lugar, porque tem uma playlist de vários evangelhos que a gente tem feito ao longo desses 4 anos, sempre trazendo um tema para que a gente possa refletir a vida à luz do evangelho do nosso Mestre Jesus. Toda semana a gente traz aqui um tema para a gente pensar um pouquinho, não só entender do evangelho, mas entender das lições espirituais que o evangelho traz. E essas lições são muito importantes para o nosso dia a dia, porque são nesses fundamentos da Boa Nova que nós devemos conduzir o nosso comportamento, conduzir a nossa vida. Então, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez e vamos iniciar agradecendo ao nosso Mestre Jesus, agradecendo ao plano superior da vida que nos permite estar aqui e que eles possam estar junto conosco, nos ajudando para que nós possamos realizar esse evangelho com toda a paz, com toda a harmonia. Que Jesus possa estar no meio de nós. Que assim seja. Então, hoje eu trouxe um tema aqui, que na realidade é uma passagem de Atos dos Apóstolos. Quando Paulo, em algumas de suas viagens, em uma de suas viagens, ele estava defrontando a cidade de Mísia. Eles intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Isso está em Atos, no capítulo 16, versículo 7. E por que a gente trouxe essa condição de que eles estavam tentando ir para um lugar e o Espírito de Jesus não permitiu e colocou para que fosse em outro lugar? Porque aqui vem mostrar para nós que mesmo depois de ter sido crucificado, depois da morte física, Jesus ainda continuou atuante, guiando os seus apóstolos para que a Boa Nova pudesse ser difundida pelo mundo. Então, esse fato, da gente perceber isso como uma realidade mesmo, abre as portas da nossa esperança, mais uma vez, para a gente ver que a morte não elimina a vida, e que nós continuamos a viver e a operar, enfim, da mesma forma como estávamos antes. Então, aqui vem o amanhecer de todas as esperanças do Espírito, que vai perceber que o Mestre vem mostrar para nós que ninguém morre. Então, foi a vitória do Espírito sobre a matéria. É a vitória da morte física sobre a matéria. E isso é um assunto, gente, que é tão importante hoje, é tão relevante, porque sem esse entendimento, muitas situações que se vive hoje e muitos problemas que nós temos hoje, principalmente de ordem mental, como a ansiedade, faz com que a gente pense que eliminando o corpo físico nós vamos estar eliminando todos os tipos de problema. E isso é um ledo engano. Como disse um espírito uma vez, se a gente tem um problema aqui muito grande e está difícil, em desencarnando vai ficar pior. Muito pior. Então, nessa pequena passagenzinha, a gente vê que Jesus, ele mesmo, deu o testemunho de que a morte não existia. E pensar que não existe nada além do corpo físico, que não existe vida após
a dissensão do corpo físico. Depois que a gente deixa esse corpo, é fechar as portas para a felicidade, né, gente? Porque, veja, não só todas as esperanças vão por água abaixo, como faz com que as pessoas que não acreditam muitas vezes se acovardam diante dos desafios da vida. E a vida vai nos desafiar, as provocações são diárias. E se nós não tivermos isso bem assentado dentro de nós, realmente fica difícil. Se a gente enxergar a vida e os nossos problemas como se fosse a eternidade, como se nada fosse mudar, como se não houvesse esperança de nada, e porque muita gente acredita nisso, é que a gente está vendo um grande número de pessoas cometendo suicídio, vivendo em estados de ansiedade. E o próprio Jesus veio dar o exemplo. Jesus não é um desconhecido na história da humanidade. Aliás, ele é a honra de todas as histórias. E é ele que nos traz essa lição. E negar as qualidades do Cristo é querer fechar os olhos para não ver a luz, para não ver a felicidade, para não ver a verdade. Todos os fenômenos que foram anunciados no Evangelho, eles estão acontecendo com frequência na nossa vida, ou ao redor de nós. Em todas as religiões, em todos os campos de estudos psíquicos. A gente sempre vê homens de alta estirpe espiritual dando a sua comprovação de todos os ensinamentos que Jesus deixou. Por isso que ele é a verdade, o caminho e a vida. Não há erro quando a gente procura seguir-lhe os passos, quando nós procuramos seguir-lhe os exemplos e os seus ensinamentos. A boa nova do Cristo, ela perdeu um pouco do seu brilho natural depois dos seus 300 anos de vida. Porque, infelizmente, foi quando o poderio de Roma começou a aceitar os cristãos, porque já não aguentava mais matar tanto cristão, e colocou regras dentro da doutrina do próprio Cristo. Mas antes não era assim. Jesus, ele na conversa quando teve com Nicodemos, quando ele fala sobre a reencarnação, quando ele retorna depois que ele havia ressuscitado, ele ainda fica mais 40 dias trabalhando junto aos seus discípulos, e foi visto isso. Só que a história vedou tudo isso. Inclusive, havia uma comunicação com os espíritos que eles chamavam de anjos. Como o anjo que chegou a Maria, como o anjo que chegou também a José, que chegou a João Batista, a mãe de João Batista. A comunicação com os espíritos acontecia. E tudo isso foi suprimido depois que o poderio de Roma, através da igreja, acabou ofuscando toda a beleza de toda essa doutrina, pela própria ignorância humana. E os espíritos e o plano espiritual, o próprio Cristo, permitiu que isso acontecesse, porque foi percebido de que as pessoas, os homens ainda não tinham a pureza de coração para entender os preceitos luminosos de Jesus. Ainda havia muita dureza nos corações. E é por causa dessa dureza que a gente vem passando séculos e séculos sofrendo e sofrendo e sofrendo. O próprio Jesus disse que era pela pureza, pela dureza dos nossos corações, é que a gente às vezes acabava provocando situações de sofrimento na nossa vida. Enquanto a gente não se render à lei de amor, a gente vai estar sofrendo.
enquanto a gente não entregar realmente, não fizer essa entrega de amor, sabe? Procurando curar essa doença do ego, que é o egoísmo, e procurar conviver com as pessoas de uma forma mais branda, mais pacífica, a gente vai ficar repetindo encarnação por encarnação os mesmos erros, as mesmas coisas. Mas, mesmo assim, de passado um período muito negro da humanidade, que foi a Idade Média, a gente sabe que o brilhante, ele não pode, mesmo ele estando lá no meio da lama, ele continua sendo brilhante. E quando a humanidade já sofrida, muito sofrida, estava passando por uma curva evolutiva, há quase 2 séculos atrás, há 160 e poucos anos, chega então para nós o Evangelho novamente na sua pureza, através dos Espíritos, através do advento do Espiritismo. Então voltam de novo as mesmas lições que Jesus ensinou. O Espiritismo não criou nada. Ele apenas limpou a lama que estava envolta aos conhecimentos de que a gente carecia ter, inclusive científicos, para entender as palavras de Jesus. Então, já desde do advento do Evangelho, do Espiritismo, nós começamos a tirar o pó das nossas consciências. E aí, muitas almas despertaram e ainda despertam, sabe, se libertando desse materialismo que consome a sociedade de hoje e a população de hoje. Porque é por causa do materialismo, por acreditar que tudo só acontece aqui na vida, na matéria, é que tem tanta gente doente psiquicamente e muitas vezes não aguentando o tranco e pensando em retirar a vida. E a gente que trabalha na área da saúde mental tem visto isso crescer. E a tendência é de crescer mais. E nós precisamos levar, todos nós, não é só eu que estou aqui falando, não, fazendo evangelho, mas todos nós, no lugar onde nós estamos plantados, com as pessoas com quem nós convivemos, procurar levar a boa nova de Jesus, procurar fazer essas explicações. Os espíritos hoje voltaram a conversar com os homens, trazendo para nós o legado, né, que eles trazem de conhecimento do plano espiritual. A mediunidade iluminou o mundo por servir de instrumento, de canal para a glória de Deus, mostrando que a vida continua, mostrando que a felicidade depende da decisão de cada um de nós, que é uma escolha e é uma escolha individual. E que o amor, ele é muito grandioso e tomou novas expressões. Não só o amor à nossa família, à nossa comunidade, mas esse amor que se estende a toda a humanidade. Quando nós passamos a entender que Deus é o Criador de tudo, que tudo faz parte de Deus. Então, a esperança que esse exemplo de Jesus dá, quando ele direciona os apóstolos para um lugar, mostrando que ele está conosco, mostra que ele continua aqui conosco ainda. E ele disse que ficaria até os finais dos tempos. E nós não estamos sozinhos. E hoje, minha gente, do jeito que a ansiedade, a solidão pega tanto as pessoas, tanto, que eu digo, só tem um caminho a seguir. Se a gente não pegar esse caminho da amorosidade, de se interessar pelo outro, de procurar transmitir para os outros essa esperança, e a gente procurar a convivência,
das pessoas para que a gente possa trabalhar com isso, vai ficar muito difícil viver aqui. A sociedade de hoje, as pessoas se tornaram muito individualistas e acabam ficando muito sozinhas. E a gente ouve essa reclamação direto. Então, o Evangelho é o nosso porto seguro. E ele saiu daquela cadeia que o prendia, que era a cadeia da ignorância, justamente para que hoje a gente tenha um porto seguro onde a gente poder se segurar e poder seguir a nossa vida. Por isso que, apesar dele estar sendo hoje difundido no mundo todo, e eu vejo isso principalmente agora, que os espíritos, eu acredito muito nisso, que os espíritos numa providência, quando moldaram, intuíram essa série que passou, que ainda passa, que ainda vai continuar do The Chosen, que trouxe Jesus mais para perto, não só de nós brasileiros, mas do mundo inteiro. E eu acho que isso foi uma providência divina, sim. Faz com que a gente acenda de novo a alegria dentro dos nossos corações. A alegria de estar com as pessoas que também participam dos preceitos de Jesus. A alegria de participar nos lugares, não importa a religião, não importa onde, mas com pessoas que querem o bem, que querem praticar o amor, porque não adianta também a gente ficar só falando e não ter prática. Se a gente não consegue perdoar, a mais ligeira ofensa, que a gente se sinta ofendido, se a gente não consegue conviver com as pessoas, então é porque o Evangelho ainda não entrou dentro do coração. Ainda tem muita resistência. E a resistência maior é a do materialismo, é de acreditar que tudo só existe aqui na matéria. Só que a gente já existia antes de estar aqui. E vamos continuar existindo. Porque se a gente não prestar atenção nas ocorrências da nossa vida, a forma como nós estamos lidando com a situação, colocando Jesus no meio da nossa vida com o seu exemplo, e aqui não é religião, não, é exemplo. Aí, se a gente não colocar Jesus para participar dos nossos pensamentos, das nossas decisões, das nossas palavras, realmente a nossa vida vai ficar muito vazia e muito fraca. Porque quando a gente coloca Jesus nos pensamentos, na nossa vida, no nosso mundo íntimo, nós nos fortalecemos. E essa realmente é a vitória do existir do Espírito. E é esse o trabalho que nós devemos fazer em nós e ajudar os outros que andam também em caminho conosco a perceber essas realidades. Hoje, gente, é urgente que a gente deve fazer isso. É urgente, porque o estado de coisas que nós estamos, muitas coisas estão ainda por vir. O planeta está se modificando. E muitos acontecimentos ainda virão ajudar nessa modificação. E nós precisaremos estar firmes na nossa conduta, com Jesus presente na nossa vida diária. Porque senão, para a gente escorregar e perder a razão, não custa muito. Então, Cristo é a vitória. Ele mostra para nós a vitória
da vida que continua após a morte. E isso a gente deve sempre estar colocando para aqueles que convivem conosco, não porque a gente vai virar pregador, não, mas até porque a nossa tranquilidade, a nossa clareza de entendimento contagia quem está perto de nós. Porque eu vejo, gente, a dor, muitas vezes, de perder um ente querido. A gente vai nos velórios, vê as pessoas, de quem entende que a vida continua e de quem não entende, o sofrimento é diferente. É bem diferente. E quando nós carregamos a certeza dentro de nós, nós contagiamos com o nosso proceder, com a nossa calma, quem está por perto também. E nunca a gente deve se sentir, ser feito de rogado porque alguém nos pergunta pela enésima vez sobre esse assunto. Tenhamos paciência. Muitas almas que estão encarnadas hoje são almas que já têm várias experiências na carne como suicidas e estão agora em processo de última oportunidade. Então nós precisamos ajudar essas pessoas. Como que a gente ajuda? Esclarecendo. Ah, mas a pessoa não quer escutar. Aí não compete mais a nós. Como eu disse antes, os céus vão agir no momento em que a pessoa, na hora que eles encontrarem a ressonância dentro do coração. Enquanto o coração estiver duro para os entendimentos, enquanto a resistência for grande, o sofrimento, a dor vai atuar ali até que realmente a postura seja modificada. Mas nós que já estamos procurando o conhecimento de andar com Cristo, nós podemos evitar esse tipo de dor para nós mesmos e para quem está à nossa volta. É necessário que a gente acredite realmente, que nós tenhamos fé de que Jesus está realmente indo à nossa frente. E que a gente possa repetir, né, essa frase que está aqui em Atos dos Apóstolos, pedindo a Ele que guie os nossos caminhos, que não permita que nós estejamos ou vamos em lugares indevidos, que Ele siga à nossa frente, porque onde quer que nós estivermos, se a gente estiver com o Cristo junto, nós seremos aqueles que chegaremos para trabalhar em nome de Jesus, para iluminar o lugar onde nós estivermos. Não para ficar catando lixo e levando o lixo conosco. Essa fase nossa, para quem já decidiu acompanhar Jesus, já passou. A nossa fase é de seguir ao lado dele, de que ele, pedindo a ele que vá à nossa frente, que ele olhe, abra os nossos caminhos e nos coloque onde nós realmente podemos ir com segurança. E aonde nós estivermos, que nós sejamos a luz, que nós sejamos o instrumento de Jesus para que possamos levar a esperança, a fortaleza, que nós possamos levar a alegria, que a gente possa levar todas as coisas que foram prometidas no Evangelho para aqueles que ainda não o conhecem. E é essa a mensagem de hoje, que defrontando Mísia intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu, e que ele siga também conosco, não permitindo que a gente pise com os nossos pés em pedra, que nós possamos saber escolher os nossos caminhos e andarmos na certeza de que o Senhor é conosco sempre e sempre será. Ele conhece cada coração
Ele sabe de cada um de nós, cada pensamento, cada sentimento que a gente tem. Ele sabe, porque o seu Espírito irradia. Nós estamos a milhões de anos-luz ainda inferiores evolutivamente do que ele. Ele tem essa capacidade, sim, de tomar conta de todo esse rebanho. Porque Jesus é muito mais do que uma personalidade. É o Cristo. É um trabalhador do Pai. É um irmão mais velho. A quem foi dado o legado de nos guiar rumo a Deus Pai Criador. E que nós possamos seguir esse caminho. Com muita alegria e com muita segurança, sabedores de que não andamos sozinhos, de que o Senhor é sempre conosco e sempre há de estar conosco. E nós agradecemos ao nosso Mestre pela lição da noite, agradecemos aos bons espíritos que sempre estão conosco, nos ajudando, para que a gente possa esclarecer a nós mesmos e àqueles que nos ouvem. Porque essa mensagem fica aqui e vai sempre ser direcionada para aquelas pessoas que precisam ouvir, porque sempre é uma mensagem do Evangelho que vai de encontro a alguma situação da nossa vida, alguma dor ou alguma pergunta que a gente tem feito ao Pai Criador. A resposta sempre vem. E que nós possamos confiar de que estamos aqui todos para evoluir e que todos estamos amparados pelo amor divino. Que assim seja. E agradeço a vocês por ter ficado aqui até o final. Muito obrigada pela presença. Lembrando que a gente está tentando aqui formar uma turma do curso de Viver Consciente e Apometria para o próximo dia 24 de agosto. A gente precisa aí de pelo menos umas 6 pessoas para iniciar, tem alguns que já nos procuraram. Eu nem ia abrir curso agora, mas houve pedido novamente, então a gente faz, né? Porque é uma oportunidade de fazer aqui um intensivão de espiritualidade, porque esse curso foi inspirado pelo plano espiritual, uma inspiração que veio para que a gente pudesse, né? E depois eu arrumei de tal forma que nós falamos sobre todos os assuntos de espiritualidade. Então, para quem não conhece muito sobre a espiritualidade, é um curso que vale muito a pena. Por isso que ele se chama Viver Consciente e Apometria. A apometria faz parte também desse curso, porque são as técnicas apométricas que eu trabalho junto ao grupo Semente de Luz, e de repente vai que a pessoa se interessa também e queira vir trabalhar aqui no grupo. Também será convidado e serão todos muito bem-vindos. É um grupo muito gostoso da gente trabalhar, nós somos muito amigos, tem gente que já está comigo já há 20 anos, então assim, é muito gratificante. Você que fica aí se sentindo sozinho, que fica aí abandonado, vem participar, vem estudar, vem trabalhar. Te garanto que solidão você não vai sentir mais, porque a gente vai estar sempre ocupado. Quando a gente coloca a nossa ocupação também no outro, no próximo, as nossas dores também elas vão diminuindo. O curso não é o dia todo, o curso ele é aos sábados durante 3 meses, começando dia 24 de agosto, deve ir até o último sábado de novembro, das 10h15 às 13h15. São 3 horas de aula com 15 minutos de intervalo, sempre aos sábados. A aula ela é gravada, então se você perder algum sábado ou não puder assistir naquele sábado, assim que terminar a aula, ela é dada pelo Google Meet, e aí assim que o Google Meet libera o link, eu já mando, então você pode assistir depois também. Mas é gostoso assistir junto, né? Porque assim a gente faz perguntas e a gente interage.
Além de tudo, mas eu não posso porque eu trabalho de sábado. Tudo bem, mas você pode assistir depois e a gente tem ainda o grupo do WhatsApp, onde a gente tira dúvidas, conversa, manda mensagens sobre a aula, sobre o tema, então responde perguntas. Então, sempre vai estar encaixado, a gente vai estar engajado ali, estaremos juntos durante esses 3 meses. Sendo que será permitida a participação no trabalho presencial de apometria. O trabalho presencial ele acontece uma vez no mês, geralmente no último domingo do mês. O trabalho de apometria é um trabalho de terapêutica espiritual. Então, essa terapêutica, ela precisa de ter um agendamento. Então, não dá para ir um monte de gente num dia só e a gente atender. Por isso que a gente pede que quem queira passar por atendimento de apometria, que mande um e-mail para o grupo Semente de Luz, é o Agendapo. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo. E aí peça o atendimento. Os atendimentos à distância, nós estamos reservando para aquelas pessoas que moram fora de São Paulo, que não pode vir, ou que estão acamadas, que não tem condição de vir, ou que tem muita idade, enfim. A gente analisa o caso, às vezes tem gente que não consegue realmente vir no trabalho presencial. O próximo trabalho será no dia 25 de agosto, provavelmente, pelo que eu andei dando uma olhada aqui, as vagas já estão quase todas preenchidas, e nós temos um número limitado de pessoas que dá para atender, não dá para fazer um atendimento meia boca, né, gente? Cada um vai ter o seu tempo necessário para fazer o atendimento ele é individual, então toda a atenção é dada, né, para a pessoa. O trabalho aos domingos presencial começa às 9 horas da manhã e até meio-dia e pouquinho já estarão todos liberados. Mas assim, as informações é só pedir lá pelo e-mail que vocês receberão. O atendimento da apometria, o atendimento ele é gratuito, porque nós trabalhamos com uma egrégora espiritual, com mediunidade. Então, a gente, só no presencial, a gente pede uma contribuição lá, porque a gente aluga um lugar, um espaço para poder atender as pessoas. É um espaço lindo no Ipiranga e muito confortável, mas o atendimento, ele é gratuito. O curso, ele tem um custo, se vocês quiserem mais detalhes e também detalhes sobre o conteúdo do curso, tá no meu site, angelaesteve.com.br. Lá tem todos os detalhes, os depoimentos aí dos ex-alunos, como o Anderson, como a Gisele e tantos outros que já fizeram esse curso e que realmente eu sei que é um divisor de águas, sim, porque quando eu também estudei apometria, também foi para mim, são 21 anos que eu estou nesse trabalho, e assim, o que eu posso dizer? É muito bom, é muito gratificante, né, como eu disse. E a gente faz uma família, temos uma outra família, né? Então, por isso que a gente sempre está junto, se apoiando. Toda semana a gente se encontra, mesmo que a gente tenha o trabalho presencial uma vez por mês, mas a gente se encontra nos domingos de manhã, fazemos atendimentos à distância. E o fato de ter apometria também no curso não quer dizer que você tenha que trabalhar no grupo, tá, gente? O curso Viver Consciente Apometria é para todas as pessoas. É para que a gente conheça sobre espiritualidade, sobre espírito, sobre energia, sobre matéria, como é que, mediunicamente, como é que as coisas acontecem, como é que as coisas acontecem conosco, dentro do nosso psiquismo, porque se a psicanálise trata da nossa infância, né? De 0 até os 14 anos e a vida adulta, como está hoje, através da análise, e a apometria é de 0 para trás. A gente vai achar aí em outras vivências
em outras existências na matéria, a matriz de muitas das nossas dificuldades de hoje. Então, eu acho que vale a pena. Se eu fosse você, eu vinha fazer esse curso, né? É o último desse ano, não dá para fazer mais esse ano, então a gente vai tentar ver se começa dia 24, fazer uma apresentação, ou até no máximo dia 31 a gente já está com as aulas aí organizadas, se Deus quiser. E são todos convidados, são todos muito bem-vindos ao meu coração, ao coração do grupo, né? O Anderson entrou agora recentemente, sabe como é que todos são muito bem recebidos junto a nós. Nós temos como premissa o Evangelho de Jesus. Nós procuramos seguir e fazer o trabalho como Jesus fazia, né? De olhar para o outro sem julgamento, mas simplesmente olhar como um ser humano, como um filho de Deus que precisa de ajuda e deve ser ajudado. Porque a dor é dor igual para todo mundo. Se eu já passei por uma experiência e hoje aquilo para mim é mais fácil, para o outro não é tão fácil assim. Então é isso que a gente procura fazer dentro desse trabalho, é seguir o Evangelho de Jesus. Tá bom, minha gente? Então, o convite está feito, está de pé. Podem entrar sobre o curso, vocês podem entrar em contato comigo diretamente pelo meu WhatsApp, tem no meu Linktree aí o número. E sobre atendimento aí é com o grupo Semente de Luz no e-mail que eu vou colocar aqui na descrição do vídeo. Tá bom? Então, que vocês tenham aí uma excelente semana, que Jesus abençoe a vida de cada um de vocês com muita luz, com muita prosperidade, e a prosperidade não é só material, é a prosperidade espiritual também. Porque a prosperidade espiritual nos traz tranquilidade, nos traz calma, nos tira desse quadro de ansiedade, para que a gente viva a nossa vida minuto a minuto, momento a momento, dentro do equilíbrio como deve ser. Tá bom? Um beijo no coração e até a semana que vem, se Deus quiser, com o nosso Evangelho Online. Até lá!